Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui na casa do Senhor hoje cedo para trazer a palavra do Senhor. Quando o pastor Luiz faz esse convite, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico ansiosa ou se eu fico com medo. É uma mistura de emoções, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Creio que a palavra, ela vai falar aos nossos corações. E a temática é o mover de Deus por trás das batalhas. Eu gostaria muito que vocês ficassem com a Bíblia aberta em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. O ambiente já está preparado. Deus já se faz presente neste lugar. O Espírito Santo já moveu de uma forma maravilhosa neste lugar. E quando nós falamos de batalha espiritual, nós não falamos somente das bênçãos, das glórias que o Senhor Jesus manifesta sobre nós. Não falamos somente de anjos, mas falamos do inimigo que está ao nosso derredor. A gente não gosta nem de pronunciar o nome. O inimigo, ele está ao nosso derredor. E ele está atento para ver se você vai pegar essa semente que vai ser plantada nesta manhã. Por isso, esteja atento, porque Deus quer falar com você nesta manhã. Amém? Eu gostaria de fazer a leitura. O meu é a Almeida Corrigida. Você pode seguir pelo telão. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como lhe convém falar. Amém? Essa palavra é poderosa, essa passagem é poderosa. E antes de iniciar a palavra, a ministração, eu convido a cada um de vocês, eu não sei se vocês conhecem essa passagem, mas eu convido a cada um de vocês, no momento oportuno, faça a leitura. Faça uma leitura com mais atenção, com mais profundidade. Procure livros. Tem vários escritores cristãos que falam com profundidade sobre essa passagem, porque precisamos ter conhecimento daquele que nós travamos a batalha no dia a dia. Amém? A carta aos Efésios foi escrita durante 2 anos, em que Paulo esteve preso em Roma. E foi a primeira vez que ele ficou preso em Roma. Só que, coincidentemente, em outras situações, ele também fez as outras cartas. E são 4 cartas que são conhecidas como carta da prisão ou cartas do cativeiro, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E a carta dos Efésios foi escrita logo após a carta de Colossenses. E ambas foram levadas a Tíquico. Nós não lemos, mas a partir do verso 21, fala que Tíquico era um irmão amado e fiel a Deus. Ele era companheiro de Paulo.
ele intermediava Paulo, ele levava as cartas para o povo de Deus, para o povo ali em Éfeso, para que eles se sentissem confortados. Tíquico levava a carta, levava a palavra para aquelas pessoas serem confortadas com a palavra de Deus. E levar as boas novas, levar as informações sobre Paulo. E um meio de encorajar as igrejas, porque naquela época, os cristãos eram muito perseguidos. E aquela região era tomada de sacrifícios aos outros deuses. Eles adoravam a deusa Diana. Então era um meio muito tenebroso. Mas Paulo, ele escreveu as cartas e tinha o Tíquico como colaborador. Ele é mensageiro de Deus. Amém? E o interessante e de grande importância, vejo a carta de Efésios, que podemos observar nos primeiros capítulos, que Paulo traz ensinamentos, irmãos, profundos para mim e para você. Mas ensinamentos profundos sobre o privilégio dos cristãos e o significado de ser igreja. Paulo fala do fato que Jesus morreu na cruz. Ele morreu por aquelas pessoas, ele morreu por mim e por você. Foi um sacrifício na cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele salvou a cada um de nós através do sacrifício vivo. E ele também nos revela deveres dos cristãos. Nós que somos merecedores, nós que somos merecedores da graça de Deus, que recebemos essa graça, precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Como nós devemos viver nessa terra. E devemos viver nesse mundo. E fala da necessidade da unidade na igreja. Os dons espirituais. A busca incessante do Espírito Santo por cada área das nossas vidas. Ele também aborda sobre casamento, sobre criação de filhos. A sociedade como um todo. Existe uma abordagem muito bem definida no início de Efésios, do livro de Efésios. E quando abordamos o capítulo 6, podemos perceber que Paulo está advertindo o povo de Deus. Há uma advertência, há um chamado, há um alerta. Sabe aquela mensagem do WhatsApp que você recebe a mensagem assim escrito atenção e tem uma luzinha vermelha piscando? Eu lembro muito do pastor Devani no grupo dos pastores. Atenção com a luzinha vermelha. Ele gosta de chamar a nossa atenção. Mas essa luzinha vermelha é para mim e para você nessa manhã. Essa luzinha vermelha é para mim e para você, porque ele traz uma advertência. Ele traz essa luz vermelha, informando para mim e para você, de que não será fácil viver neste mundo, tendo os privilégios de sermos filhos do nosso Senhor Jesus. E cumprir a vontade dele. E obedecer os mandamentos dele. Obedecer o que ele tem colocado sobre nós. Que não seria fácil. Cumprir a vontade de Deus no nosso casamento. Cumprir a vontade de Deus na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Que não seria fácil o cumprimento na empresa, com o chefe, com os subordinados. Porque há inimigos poderosos, mais fortes do que nós, que vão tentar nos impedir de fazer a vontade de Deus. E Paulo, ao abordar esse assunto da batalha espiritual, é nos informar sobre o inimigo que enfrentamos. Aqui ele vai explicar, aqui ele vai nos pontuar quem são esses inimigos que enfrentamos. Mas Paulo também deixa claro que Deus está no controle de todas as coisas.
que Deus provê a armadura para mim e para você nessa manhã. Deus está provendo a armadura divina para mim e para você nessa manhã. E Deus é a pessoa-chave dessa batalha, amém? Deus é a pessoa-chave para essa batalha. E nessa luta precisamos de muita força. Não é pouca não, é muita força. Porque o dia após dia não é fácil. O nosso dia é cheio de compromisso, nós somos cheios de responsabilidades. É responsabilidade no casamento, é responsabilidade com filhos, é responsabilidade com trabalho, é responsabilidade onde quer que estejamos, a gente tem uma responsabilidade de produzir para tentar pagar as contas no final do mês, é trabalhar arduamente para a gente conseguir conquistar os nossos projetos e sonhos. A gente precisa de força a cada dia. É uma força que só Deus para vir renovar. Porque tem dia que a gente não quer sair da cama, a gente quer continuar na nossa cama, porque a gente sabe que vai enfrentar batalhas, dificuldades, lutas. E a gente quer se esconder, quer esmurecer. Mas nessa noite fala, você não vai esmurecer. Deus está no controle e Ele vai renovar as nossas forças em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em Efésios 6:10 já inicia dessa forma. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós fazemos todos os dias o nosso devocional e saímos cheios do Espírito Santo para ir trabalhar. Mas chega no final da tarde, cadê o Espírito Santo? A gente já passou por tanta luta, por tanta provação, por tanto desgaste emocional. E é por isso que precisamos renovar as nossas forças buscando em Deus. Em Isaías 41:30 diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós não conseguimos sem a ajuda de Deus, amém? Não conseguimos. E o texto é um resumo, é um momento de preparação para a guerra. Pastora, como assim? Por quê? Como assim? Sim, você vai para a guerra porque Deus te ama, porque Ele já provou o seu amor lá na cruz. Você vai para a guerra porque sabe se comportar, porque as instruções estão aqui, a palavra já nos instruiu anteriormente. Você precisa de força para fazê-lo, e Deus já está renovando as suas forças para fazê-lo. E você se prepara para essa luta, para essa batalha. Glória a Deus, aleluias. Você vai se preparar para essa guerra. Você vai se preparar para essa luta e para essa batalha. Porque Deus está contigo. Você tem que ser forte para fazê-lo. E se preparar para uma luta. Porque a luta não é contra o meu esposo. A luta não é contra o seu marido. Não é contra os seus filhos. Não é contra o seu chefe. A luta não é contra o seu trabalho. Contra o seu irmão. Contra o seu pastor. A luta é contra as potestades. É contra os principados. É contra esse inimigo que está ao derredor. E 24 horas ele observa eu e você. Para ver se temos uma brecha. Para ver se temos um ponto fraco. Ele está nos observando agora. O inimigo é astuto. E ele vai tentar de qualquer maneira impedir que a glória de Deus vinha sobre a sua vida. Mas ele pode ter todo o poder. Mas o nosso Deus tem um poder e tem autoridade. Porque poder e autoridade são coisas diferentes. E Deus detém o poder. Ele detém a autoridade. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Ele é o nosso Jesus Cristo, que está aqui nessa manhã. Glória a teu santo nome, Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E vai depender de mim
e de você se a autoridade que você quer é do Senhor Jesus ou o poder do inimigo sobre você. No verso 11, quando fala contra astutas ciladas do diabo. Em outras versões, eu vi que tem para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. O significado disso, que são estratégias sorrateiras e os planos perigosos dos nossos adversários espirituais. Irmãos, falando de uma forma simples e objetiva, é o trabalho diabólico contra a minha vida e a sua vida. O diabo, ele prepara para fazer a ruína, para fazer a desgraça, o desentendimento, a confusão. Ele traz para desestruturar a sua casa, a sua mente, o seu coração. E traz a escuridão sobre nossas vidas. Para o meu e para o seu coração, para que a gente não tenha entendimento da palavra. Para que você se afaste da casa do Senhor. Essa é a estratégia dele. É colocar uma venda nos nossos olhos. E essa venda pode ser um problema que você está enfrentando. E muitas vezes os problemas nos distraem daquilo que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida familiar. O que está acontecendo com os nossos filhos. Qual que é o problema que nós estamos enfrentando? Os problemas lá fora, às vezes, são maiores. E não percebemos que a nossa família está desestruturada. Não percebemos que o inimigo já desestruturou através da estratégia dele. Vocês já pararam para pensar que a maioria das lutas e barreiras e dificuldades acontece quando estamos indo para a casa de Deus? Impressionante, impressionante. Quando a gente se prepara para ir para a casa de Deus, é uma luta, é uma confusão, é uma dificuldade, uma barreira. Estamos no trânsito e o trânsito não flui. Ou às vezes acontece um incidente, um acidente e a gente está envolvido naquele processo. E o inimigo, ele vai criando essas situações para que a gente se afaste da presença do Senhor, para que a gente se afaste da vontade dEle, para que a gente se afaste da palavra, porque essa palavra é viva, é verdadeira, e essa palavra que nos edifica, que nos transforma, amém? Glória a Deus. Em 1 Pedro 5:8, fala que o diabo ronda, bramando como um leão. E é isso que ele faz na minha vida e na sua vida. E não estamos percebendo isso. Ele tenta nos paralisar. E no verso 12, ele fala contra principados e contra potestades. Olha a dimensão da luta travada que eu e você temos espiritualmente falando. Os demônios agem de forma estratégica. Eles agem de forma organizada. E seguem uma hierarquia espiritual. Os principados geralmente são interpretados como espíritos de maior poder e influência, enquanto potestades seriam espíritos subordinados. Eu gostaria que fosse refletida a imagem que eu peguei na internet sobre a diferença entre principados e potestades. Essa diferença, para que você possa entender como é organizado, como é a estratégia deles. Os principados são espíritos malignos, de alta hierarquia, no reino das trevas. E eles atuam sobre as nações, governos e sistemas. E potestades, espíritos com autoridade para dominar regiões ou áreas específicas, atuam para oprimir, cegar e prender pessoas espiritualmente. Irmãos, isso é sério. É muito sério. Nós não temos vigiado a nossa casa. Quantas famílias estão passando tribulações, problemas, principalmente com seus filhos? Os filhos são alvos primordial do diabo.
do demônio, do Satanás. Ele quer acabar com a nossa vida. Ele quer acabar com os nossos filhos. E uma ferramenta que ele tem utilizado é a internet. A internet, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. E esse lado ruim tem disseminado contenda. E esse lado ruim da internet tem disseminado a sexualidade, a imoralidade. Tem disseminado alguns jogos de desafio. E quantas crianças têm ceifado suas vidas por conta desses jogos de desafios? Eu estava lendo uma matéria que 35% da totalidade das crianças da faixa etária de 7 a 10 anos estão fazendo terapia. Porque estão estressados, estão nervosos. E os pais não têm controle absoluto dos filhos. De um filho de 7, 8 anos. É um absurdo isso. E nesse estudo fala que a maior influência é a liberação da internet de forma liberada. Exatamente. E eles estão usando a internet e não tem aquele controle. Lá em casa, a Nicole e a Alice têm celular. Mas eu tenho um aplicativo que controla o que elas fazem e tem que ser na faixa etária delas. Mas mesmo assim eu tenho que ficar olhando, eu tenho que estar vigilante, porque na faixa etária delas, a internet tem liberado modismos, tem liberado sensualidades, tem liberado igualdade de gênero. Tem liberado situações que vai deixar nossos filhos distantes da palavra do Senhor. E a gente precisa ter controle disso, irmãos. Deus traz essa palavra para que possamos ter vigilância dentro da nossa casa com os nossos filhos. Nós precisamos estar vigilantes a todo tempo, porque o inimigo quer tragar eles, E não vamos deixar em nome de Jesus isso acontecer, porque nossos filhos é herança do Senhor. É herança do Senhor. Em nome de Jesus, toda a potestade, todo o principado, Senhor, o Senhor vai agora, em nome de Jesus, entrar em cada lar e vai fazer acontecer e prevalecer a tua vontade, a tua autoridade, o teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu lembro de um testemunho, muitos anos atrás, na igreja. Eu era até namorada do Alexandre, a gente não era casado nem noivo. E foi uma pastora, e ela pregou durante 3 dias da igreja. E ela pregou durante 3 dias falando o antes e o depois de Cristo na vida dela. E o antes que ela pôde ali testemunhar, eu fiquei arrepiada. Eu falei, Jesus amado, não acredito que uma pessoa, um ser humano pode fazer uma coisa dessa. Ela vendeu a alma dela para o diabo. E ela andava com o diabo lado a lado. E o diabo transportou ela para o inferno. Só que o inferno lá, que ela falou para nós, não era um inferno pegando fogo, não. Era um inferno onde tinha o demônio muito bem organizado, muito bem estratégico. E ele dava as ordens para ela. No momento certo e na hora certa, nós vamos fazer. O inimigo, ele está atento, porque ele sabe que na hora certa ele vai te tragar. Na hora certa. Mas vai depender da brecha que você vai dar. Vai depender do ponto fraco que você tem. Mas nessa manhã, Deus vai fazer uma transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus vai fazer uma transformação e vai eliminar todo o mal sobre nossas vidas. Pai, venha, Pai, restituir o nosso amor por Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Oh, Pai, como somos tão pequenos, Senhor. E eu fico pensando naquele testemunho da pastora
E eu me pergunto, quantas vezes temos subestimado o diabo e não temos feito a obra de Deus de forma extraordinária? E fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vou fazer desse jeito mesmo, tá bom. Deus morreu lá na cruz, Jesus morreu lá na cruz por mim e por você. Foi um amor incondicional. O mínimo que nós temos que fazer é retribuir com amor, com alegria, com paz no coração. Nós precisamos ser organizados, sim. O povo de Deus precisa ser organizado. O povo de Deus precisa ser estratégico. O povo de Deus precisa de ânimo para a gente continuar nessa caminhada. Pastor, então vamos colocar mais cadeiras, vamos colocar uma iluminação melhor, umas fumaças. Não. Deus quer a sua simplicidade, quer o seu coração simples. Ele quer que você, com seu amor genuíno, consiga conquistar seu espaço como cristão, dando testemunho fiel, ganhando vidas para Jesus. Ele quer eu e você no trabalho, com amor, com dedicação. Que Deus possa trazer isso para nossas vidas nessa noite, porque precisamos deste renovo, precisamos da capacitação de Jesus para continuar a caminhada em Cristo. A gente não pode ser paralisado simplesmente porque o inimigo, ele pode ser grande, poderoso, mas como disse, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é melhor, o nosso Deus vai mudar a nossa história aqui hoje, em nome de Jesus. Então faça o que Deus pede para fazer, e Ele fará o que você não pode fazer, amém? E logo nos demais versículos, irmãos, podemos ver Paulo fazendo uma analogia com as armaduras usadas pelos soldados romanos da época, detalhando cada parte, cada elemento essencial para a vida cristã. No verso 14, diz assim: cinturão da verdade, a verdade firma e sustenta a armadura, nos livrando das mentiras do inimigo. O diabo é acusador, é pai da mentira, vai apontar e vai te acusar. Mas Deus vem para te justificar. Vem o poder, vem o amor dele e nos justifica. Um sacrifício vivo de Jesus Cristo por mim e por você. No verso 14, ele fala da couraça da justiça. Glória a Deus. Couraça da justiça protege nosso coração, simbolizando a justiça de Cristo em nós. A justiça não vem das mãos do homem, mas a justiça vem do Senhor. Em Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias. No verso 15 fala: pés calçados com o evangelho da paz. Nos prepara para avançar e proclamar a paz, mesmo em tempos de guerra. Você pode estar numa embarcação e aquele mar agitado. Você pode estar naquela tribulação. Mas Deus fala: tenha calma, tenha paz, porque eu estou no controle. Eu vou fazer na sua vida, em nome de Jesus. Tenha paz no seu coração. E Efésios 4:26 fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Não fique magoado, não fique resistente à presença do Senhor, porque Ele pode mudar a sua situação. Ele está no comando e Ele vai trazer a paz para mim e para você nessa manhã, amém? Glória a Deus. No verso 16, o escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. É a fé, é nosso maior escudo contra acusações e dúvidas. O inimigo pode plantar dúvidas quanto ao nosso caráter moldado. O homem antes morreu e agora vive um novo homem restaurado,
Confia na promessa do Senhor. Confia no que Ele vai fazer na sua vida, a transformação que Ele vai fazer, a renovação que Ele vai fazer na sua vida. Verso 17. Capacete da salvação protege nossa mente, lembrando de que somos em Cristo Jesus. E da esperança da salvação. O capacete da salvação refere-se à mente protegida e controlada por Deus. Amém? No verso 18 diz: a espada do Espírito, a única arma de ataque, que é a própria palavra de Deus. Irmãos, essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra que cura. Essa palavra que liberta. Essa palavra que salva. Essa palavra que nos ama. Essa palavra que nos protege de todo mal. Que protege do laço do passarinheiro. Que protege do homem mau. Do homem sanguinário. Que nos protege contra as astutas e ciladas do diabo. Essa palavra que é viva e verdadeira para nós. Paulo, nos demais versículos, entre 18 a 20, ele aborda oração. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, em todo espírito, em todo tempo no espírito. A oração, irmãos, é o elo que mantém cada peça da armadura ajustada, afinada. E é por meio da oração que recebemos a estratégia de Deus, que recebemos o plano divino, que recebemos a força, que nesta caminhada possamos reconhecer que nosso Deus é poderoso. Em meio aos enfrentamentos, em meio às provações, em meio às injustiças, Deus é maior. Deus é poderoso e Ele vai transformar nessa manhã. Eu não sei o que você está passando, eu não conheço, eu não tenho conhecimento, mas o nosso Deus vivo sabe de tudo. Eu não sei se alguém da sua família está passando por alguma tribulação em relação aos filhos, em relação ao relacionamento conjugal, em relação ao trabalho, alguma disputa na justiça, mas Deus fala nesta manhã: eu estou contigo. Eu estou contigo, eu vou trazer renovo, transformação, eu vou renovar sua fé, para que você possa estar diante do inimigo, e que você possa travar a luta e obter a vitória, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Deus é poderoso para fazer mais e mais em nossas vidas. Nós temos que crer, sair do raso e ir mais profundo, porque Deus quer nos amar de tal maneira. Deus quer trazer amor, paz aos nossos corações. É isso que precisamos fazer. É ter fé e esperança em dias melhores, em dias maiores em Cristo Jesus. Quantas tribulações, quantas provações nós temos passado. E eu vou dar um testemunho vivo e poderoso que Deus fez na minha vida, diante dessa provação, diante de injustiça. Em novembro do ano passado, eu tive um negócio de 16 apartamentos de um resort de 5 estrelas. E todos ficaram felizes. Foi glorioso. Nós pegamos uma condição especial na Black Friday de novembro. Eu fechei com uma operadora muito séria. Antes era muito séria, renomada. Quando foi em janeiro, eu recebi a notícia que essa operadora, que era parceira há tantos anos, séria no mercado, estava com problemas financeiros. E não havia pago os fornecedores, que são os hotéis, o aéreo, o receptivo. E eu fiquei assustada. Eu entrei em contato com o resort, eu falei assim: e meus 16 apartamentos? Nenhum tinha sido pago. Eles reteram todo o pagamento. Eu falei: meu Deus. Contei para o Alexandre, meu esposo, e a primeira coisa que nós fizemos foi orar. Nós ajoelhamos e consagramos essa situação ao Senhor. E eu orei a todo tempo,
todo o tempo. Janeiro, fevereiro. Mas eu orei e fiz a minha ação. Eu corri atrás, eu batalhei, cancelei cartão de crédito. Falei, dá todos os cartões de todos os clientes que eu vou entrar em contato e eu vou fazer isso. Não foi fácil não, irmãos. É uma burocracia enorme. Mas cada dia ia caminhando e eu ia conseguindo a vitória. Eu consegui. No final, eu consegui cancelar todos os cartões de crédito. E eu fiz o novo processo de pagamento junto ao resort. E o valor era totalmente diferente. Mas eles chegaram em mim e falaram, Catarine, nós vamos honrar o valor que foi em novembro do ano passado. E eu dei glória a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso. Porque era um total de quase 200 mil reais, Senhor. Eu não tinha essa condição. Eu teria que vender minha casa para pagar essa situação. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele entrou com providência, com provação nas nossas vidas. Tanta provação, mas Ele entrou com providência. E Ele nos deu a vitória. 95% está resolvido. E 5%, amém? E 5% está nas mãos do meu Senhor, porque eu sei que a vitória é 100%, a vitória é garantida, porque eu creio no Deus único e poderoso, que vai fazer, que vai transformar e que vai mudar essa situação de forma completa. E todos embarcaram, todos estão felizes em julho, e agora em outubro está saindo um outro grupo, e todos felizes e vão desfrutar da bênção. E eu glorifico ao santo nome do Senhor. E eu gostaria que vocês refletissem também uma figura importante que tem na minha casa. Eu não sei se chegou até vocês. Isso, batalha espiritual. Irmãos, toda luta travada, toda batalha travada, que eu e meu esposo temos travado, diante das lutas, das dificuldades, nós olhamos para esse quadro e dá aquela esperança, dá aquela força, que esse soldado é o anjo que está ao redor de cada um de nós e que vai guerrear em favor das nossas vidas. Ele vai guerrear em favor das nossas causas, da mesma forma que ele guerreou. Ele vai guerrear a favor da sua vida, a favor da sua casa, a favor dos seus negócios, a favor do seu amor para com o seu esposo, a favor dos seus filhos. É essa promessa que Deus tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Esse soldado está aqui. Ele está aqui, Ele é o anjo do Senhor que está acampado ao redor das nossas vidas. É os anjos e arcanjos enviados pelo Senhor Jesus. Ele se faz presente nesse lugar. E eu gostaria que você ficasse de pé e colocasse a mão no seu coração e ouvisse essa canção que fala tudo sobre a nossa ministração de hoje. Esteja atento, porque Deus quer fazer a transformação por completo na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário. Ele não quer fazer mais ou menos não. Ele quer fazer o melhor. Ele quer fazer a perfeição em todas as áreas da sua vida aqui neste lugar, em nome de Jesus.